Deu? Então, vamos lá. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para falar sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a saudade é grande de ver esta sala iluminada com a presença de vocês. Eu olho ali no canto, parece que eu estou vendo o Rocco sentado na segunda fileira, junto com a Beth. Na frente, sempre o Marco e a Marlúcia. Aqui à minha direita, na terceira fileira, a Marta, o Guilherme e a esposa. Que saudade de todos vocês, meus irmãos. Mas hoje vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. E quero inicialmente fazer esta oração inicial, convidando todos a fecharmos os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, a Ele, que é o nosso amigo, que é o nosso irmão, que nos ouve, que nos aconselha, que nos ajuda e que nos perdoa. E pedir-lhe que esteja, através dos irmãos desta casa, dos irmãos mentores desta casa, que esteja comigo, para que toda palavra dita por mim reflita sempre na sua essência os seus ensinamentos. Para que todo pensamento gerado por mim seja uma verdade segundo os seus ensinamentos. E que ao terminar esta palestra, todos nós que estamos presentes, e eu sinto a presença de todos vocês aqui, possamos ter acrescentado, principalmente quem vos fala, um pouco mais na minha vida moral, ensinada pela parábola do filho pródigo. Essa parábola é considerada o Evangelho dentro do Evangelho. É considerada uma parábola que diz os ensinamentos de Jesus estão contidos nesta parábola. É uma parábola que fala sobre o pai e sobre dois filhos. Sobre o pai, que é todo amor, todo carinho, toda bondade, e dois filhos que se refletem exatamente com suas ações em nossas ações. Quantos de nós não fizemos o que esses dois filhos fizeram? E então eu quero lê-la, porque ela é bastante extensa. A parábola do filho pródigo. Disse Jesus: um homem tinha dois filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua herança, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrando então em si, refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome.
Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e, movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho, que estava no campo, ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. E ele lhe explicou: voltou teu irmão. E teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhes mandas matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Só para a guisa de esclarecimento, pródigo, segundo o dicionário, é um adjetivo que significa que despende em excesso, que gasta em excesso, que esbanja, que dissipa. Acontece o seguinte: Jesus sempre falou por parábolas. Na parábola do bom samaritano, quando os escribas e os doutores da lei lhe questionaram para saber como conseguiriam a vida eterna, ele lhes respondeu com a parábola do bom samaritano. E no livro dos Espíritos, na questão 627, é perguntado aos espíritos: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos espíritos? Tem a nos ensinar alguma coisa a mais? E a resposta: a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível, compreensível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos que as praticam. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos,
para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. Volto a ler. Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O que nos dizem os Espíritos? Que o Jesus falava por parábolas e que é fundamental que nós nos reportemos ao tempo em que ele vivia. E fazendo uma rememoração, lendo esta parábola e tentando entendê-la, naqueles tempos em que Jesus vivia, era inadmissível, primeiro, um filho pedir parte da herança para o pai. Não se admitia. Ele, inclusive, era passível de apedrejamento. Segundo, um filho retrucar a um pai. Isso era inadmissível. E somente seria repartida, ou cada um teria o seu quinhão da herança do pai após o seu passamento. E o que nós vemos aqui? Nós vemos um filho jovem que desafia a autoridade do pai e pede a sua parte na herança. E o pai, generoso, bondoso, não diz aqui que ele só deu para um filho. Ele repartiu a herança entre eles os haveres, ou seja, a herança. E o filho mais moço simplesmente desistiu da vida que ele tinha com segurança, sobre a obediência do pai, sobre as ordens do pai e resolveu viver a vida. E quantos nós conhecemos desses exemplos de jovens ou de pessoas mesmo com mais idade que se esquecem dos seus compromissos e resolvem, como eles dizem, gozar a vida. O que reflete isso aí? Reflete o seguinte: o filho, primeiro, não amava o pai. O pai amava o filho. Porque, mesmo tendo a autoridade suprema sobre sua vida, sobre suas atitudes, simplesmente concordou e deu-lhe a parte da sua herança. E ele saiu pelo mundo a viver e a, vamos usar o termo, gozar as benesses que o dinheiro e a fortuna proporcionam. Mas o tempo é inexorável nos seus ensinamentos. E não foi muito tempo depois que ele caiu em si, quando estava na penúria, quando passava fome, quando não tinha o que comer e quando lembrou-se de que na casa do pai todos eram tratados com respeito e com amor e que ninguém passava fome. O que ele fez? Arrependeu-se. E quantos de nós não erramos e não nos arrependemos? E voltamos cabisbaixos, humildes, pedindo perdão. E ele pediu perdão ao pai. Pequei contra os céus e contra ti, meu pai. Não sou digno de ser chamado mais de teu filho. E o pai o recebeu como? Primeiro, jamais um pai correria ao encontro do filho. E sempre o filho, estou falando em época em que se passou esta parábola, e sim o filho em direção ao pai. Pois o pai, cheio de saudade e de amor pelo seu filho, correu e o abraçou. Porque ele, como diz a parábola, estava morto e reviveu. E o filho mais velho, que obedecia ao pai,
que fazia tudo que o pai pedia, que jamais tinha deixado de atender a um pedido do pai. O que ele demonstrou quando esse irmão, vencido pela dor, pela vida dissoluta, veio pedir ajuda e abrigo da casa do pai? Ele simplesmente se encolerizou. Ou seja, quantos de nós, na aparência, somos cordatos, somos humildes, mas quando, como dizem, nos pisam nos calos, toda a fúria que está guardado, o ódio aparece e toma conta de nós. Ou seja, nós somos os hipócritas, os mentirosos, os que fingem que amam o Pai, mas que não amam, porque somente estão lá pelos interesses, porque sabem que o Pai é todo amor, todo bondade, que o Pai os trata de todas as coisas que dizem respeito a Ele como se fossem suas. Por isso Ele está lá. Mas quando chega o irmão que ele pensou que tinha se livrado, aquele mesmo irmão que é filho da mesma mãe e do mesmo pai, que se criou com ele, se criaram juntos, brincaram juntos, trocaram sonhos juntos, trocaram brincadeiras juntos. O que ele faz? Não aceita. Coloca a sua ira, o seu desamor, inclusive ao pai. Porque o pai abraçou o filho com todo o amor e com todo o carinho. E o irmão simplesmente o renegou, negando-se a entrar na festa. Coisa jamais imaginável para aquela época, quando o pai era o senhor das ações, pedia, todos os filhos compareciam, negou-se a entrar em casa e a participar da festa pela alegria, que quem estava alegre era o pai, e quem estava redivivo, redimido e principalmente abatido pela vida e pelas suas próprias atitudes, o seu irmão, mas que amava o pai, porque sabia que o pai lhe perdoaria e não teve nem a coragem de dizer: pai, me trata como um filho. Não. Sabedor de todos os erros que ele tinha cometido, a vida dissoluta que tinha vivido, o que ele queria? Ele queria o alimento e o carinho e o amor do pai. Mas não queria tomar o lugar do seu irmão. Pai, me trata como... Eu não sou digno de ser teu filho, pai. Me trata como tratas a um dos teus empregados. Porque o pai os tratava todos com carinho, com amor e com justiça. Então, meus amigos, meus irmãos, o que nós podemos tirar dessa parábola? São 3 elementos fundamentais. O pai, que no caso é Deus, e os 2 filhos, que são a humanidade. A humanidade que erra, pervertida, mas que se arrepende. E o outro, a humanidade que finge que é boa, que é caridosa, que é honesta, que é trabalhadora, mas cuja vida de amor ao próximo, cuja vida de bondade e de caridade é zero, é zero. Nada mais faz a não ser reivindicar o que é seu e não ajudar a ninguém. São 2 situações que nós vivemos e que nós conhecemos bem. Muitos de nós, talvez tenhamos sido o filho jovem.
E muitos, que eu espero que não sejam muitos, foram o filho mais velho, o filho que no seu coração não abrigava o amor, mas abrigava o interesse, o rancor, a ira e a inveja e os ciúmes e o egoísmo e o orgulho, que são as chagas da humanidade. E então, o que a gente depreende lendo esta parábola e colocando aqui, segundo o que nos diz a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, que nós temos primeiro que, para entendermos a essência, o sentido oculto da parábola, voltarmos no tempo em que ela foi pronunciada, em que o Mestre Jesus, porque o Jesus falava sempre nos assuntos mais importantes, nos assuntos em que mais o homem, o seu irmão, precisava pensar para chegar à conclusão qual era o caminho a seguir, falava por parábolas. E quando ele, na sua vida, na sua trajetória de luz e de amor e de caridade, falava através de parábolas, ele não tinha o propósito, nem a intenção de abolir a lei ou os profetas, mas sim levá-los à perfeição, aos profetas e a nós, dando-nos um novo entendimento. E cada parábola se compõe invariavelmente, é o caso desta, de um ensinamento moral e um ensinamento espiritual, um ensinamento material, principalmente material. É o filho que usa da fortuna do pai para uma vida dissoluta e se arrepende. Se arrepende e ama o pai, porque voltou ao pai, não teve medo do pai. E o filho que quer aproveitar todas as benesses que o trabalho e a fortuna do pai lhe oferecem, mas que não carrega no coração um só sentimento de amor pelo pai e pelo irmão que partiu e que ninguém sabia onde estava. E como disse o pai, esse meu filho estava morto e reviveu. No sermão que Santo Agostinho proferiu a respeito da parábola O Filho Pródigo, em 399 depois de Cristo, ele trata principalmente do arrependimento humano e do perdão de Deus. E é o enfoque que eu quero dar a essa parábola. O arrependimento humano, porque Deus, quem foi que nos ensinou a perdoar? Quem foi que nos pediu para, quando foi perguntado a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E aí Jesus disse a Pedro, 70 vezes 7. Mas o que Jesus falava? Jesus falava a mensagem, os ensinamentos que o Pai lhe pedia para falar. Então eu pergunto, meus irmãos, se o Pai nos ensinou a perdoar, como Ele não vai nos perdoar? Isto é uma incoerência, isto é um absurdo. Agora, não é eu me arrependo hoje e amanhã eu faço tudo igual? Ele não nos perdoa. É fundamental que o perdão, que o arrependimento, melhor dizendo, saia da nossa alma, saia do nosso coração, saia do íntimo, de lá onde mora aquele grãozinho, aquele átomo de luz que Deus botou na nossa alma e que Ele é só bondade, só caridade e só amor. É ali que nós temos que nos arrepender.
Deus sempre, sempre nos perdoará. Porque algo, pulando um pouquinho, que eu queria comentar é o seguinte, que Jesus associa o amor incondicional de Deus a quem? A figura do Pai. E nós, na nossa vida, na vida de hoje, quem tem o amor incondicional? É sempre a mãe. E Jesus associou a figura do Pai. Por quê? Porque sempre a mãe é a que mais sofre quando o filho sofre. A mãe é a que mais perdoa quando o filho erra. A mãe é a que mais abraça e beija o seu filho. Mas Jesus provoca uma outra dimensão de amor, que é o amor do Pai e o amor que nós temos que ter a Deus. A parábola ensina, então, uma nova imagem de Deus. Propósito de Jesus ao acrescentar a lei de amor, caridade e justiça, que é uma das leis que ele nos trouxe, aliás, foi a lei que ele nos trouxe, a lei de amor, caridade e justiça, é que, quando ele nos trouxe, é que nos pediu para que nós entendêssemos Deus como o Pai de amor. Porque nós sempre dizemos, Deus é amor. Deus é amor. Tirando, então, aquele ar austero, distante, tão necessário e tão vivido aos tempos de Moisés. Eu trouxe nos meus estudos, no meu preparo para essa palestra, pesquisando alguma coisa sobre parábolas, eu encontrei um texto maravilhoso de Caibar Schuttler, que é do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E ele fala muito melhor do que eu, com certeza, muito mais claro e muito mais forte. Ele nos diz o seguinte: o pai desta parábola é Deus. Os filhos representam a humanidade. Uma parte é representada pelo filho obediente, que há pouco eu falei, mas invejoso, avarento e egoísta, que é o filho mais velho, que fica com o pai, com os bens, mas também fica com as más paixões, como os sentimentos de inveja, avareza e egoísmo. Ele não tem compaixão do próprio irmão arrependido. Se o pai nos perdoa, como é que um irmão nosso não vai nos perdoar? É inconcebível. E isso acontece. Acontece muito. Eu já vi casos em que o pai ajuda um filho que está em dificuldade e o outro que está bem vai reclamar porque que ele não recebe o mesmo tratamento. Olha aí o egoísmo. Como é que pode? O que Deus faz? O que Jesus nos disse? Eu não vim pelos justos, mas sim pelos pecadores. Eu não vim pelos doentes, eu não vim pelos sãos, mas sim pelos doentes. Ou seja, ajuda-se quem precisa. Quem não precisa, segue o seu caminho fazendo o bem, sem olhar a quem. Esse irmão não tem compaixão do próprio irmão arrependido. Quando ele exaltou suas qualidades, as próprias, porque o que ele disse para o pai? Eu obedeço todas as tuas ordens, eu nunca te desobedeci, eu sempre estou contigo e tu nunca foi capaz de me dar um carneiro para mim fazer com os meus amigos. Olha o egoísmo desse irmão. Nos faz lembrar do fariseu
É fantástica essa comparação. Orando no templo, exaltando os seus méritos e menosprezando o publicano. A parábola do publicano. Esta atitude é falta de caridade, ou seja, de amor ao próximo. Uma outra parte nesta parábola é representada pelo filho desobediente e esbanjador, que quer curtir a vida e se esquece de Deus. Exatamente o que eu tinha dito. E com isso esbanja os bens que o pai lhe deu. Não, e aqui é fantástico esse texto do Caibar. Ele esbanja os bens que o pai lhe deu, mas não fala nos bens materiais. Fala nos bens morais, a inteligência, a saúde, o tempo, o saber e o dinheiro, que é um bem material. E quando a dor, a fome, as tribulações aparecem, estes, todos que agem assim, se arrependem e voltam-se a Deus, que é nosso Pai, compassivo e eternamente amigo. Cometendo ou não erros, devemos correr para Ele, para o Pai, na estrada da oração sincera, com o coração arrependido e dispostos a nos esforçar para não errarmos mais. O que Jesus disse à adúltera? Onde estão os que te condenavam? Se eles não te condenaram, não serei eu que te condenarei. Vai e não peques mais. Exatamente é o que nos diz o Caibar aqui. Ele, o Pai, nos ouvirá e virá ao nosso encontro, porque nada, nem ninguém é tão bom quanto Deus. Nem há quem nos ame tanto quanto Deus. Mas esta parábola mostra também que as penas eternas do inferno, inventadas pelos homens, não existem jamais, porque Deus é infinito no seu amor, na sua bondade, na sua caridade, na sua justiça e no seu perdão. As portas do céu jamais se fecham, permanecendo abertas para todos os pecadores arrependidos. Nesta parábola, Jesus mostrou que Deus está sempre de braços abertos para receber seus filhos arrependidos e dar a eles uma nova chance reencarnatória para que possam corrigir, ressarcir seus erros. E aqui ele diz: como poderia Deus pedir para seus filhos, cheios de efeitos morais que somos nós, para perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente? Se Ele, o Pai perfeito, magnânimo e bondoso, não perdoa, é uma incoerência, é incompreensível. Deus nos perdoa sempre. Deus nos perdoa sempre. O que é importante, o que é fundamental, é o arrependimento, é a sinceridade do arrependimento e a luta que nós temos diariamente com os nossos erros e com os nossos defeitos, para que possamos, no caminhar da vida, melhorarmos como seres humanos. Esses tempos, nós, nas aulas de quarta-feira, numa discussão que a gente estava tendo, eu me lembrei de uma coisa e pedi para todos que estavam ali, e peço para vocês, meus irmãos, que estão ouvindo, se vocês estão ouvindo essa palestra, façam uma análise. Vejam quem eram vocês quando começaram a ser espíritas. E vejam quem são vocês hoje. Vocês têm a medida certa do que vocês eram e do que vocês são. Como vemos
Não há sofrimentos eternos, não há dores, nem castigos que não passam, que não têm fim. Mas há felicidades indestrutíveis por todo o universo, esplendores por toda a criação, amor infinito, infinito por toda a eternidade. E continua Caibar, nesse lindo texto, maravilhoso texto. A lei de Deus é igual para todos. Não poderia ser bom para o bom ou má para o mal. Porque tanto o que é bom quanto o que é mal estão sob as vistas do Supremo Criador, que faz do mal o bom e do bom o melhor. É por isso que nós temos tantas pessoas que a gente vê que são bondosas, são carinhosas, são generosas e que muitas vezes a gente se questiona: como é que eu não posso ser como essa pessoa? É porque tu não evoluíste ainda tanto quanto ela. Porque Deus, através dos seus ensinamentos, fez de ela, que era boa, melhor. Pois tudo é criado para glorificar o seu imaculado nome. Não há privilégios nem exclusões para Deus. Para todos ele faz nascer o sol, para todos faz brilhar as estrelas, para todos deu o dia e a noite, para todos concede a chuva, a todos ama infinitamente e a todos perdoa sempre. O Pai não quer a morte do filho mau e ingrato, mas sim que ele se converta, que abandone o mau caminho, mas sim que trilhe o caminho que leva à sua casa, que leva à casa do Pai. Ninguém se perde, pois não há culpas irreparáveis. Não basta nos abstermos do mal, nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para fazermos jus às alegrias do céu. É necessário, é condição indispensável que façamos o amor crescer dentro de nós e que vivamos cada hora, cada momento, cada dia a verdade libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Cristo nos ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Obrigado, meus irmãos. Vamos então encerrar essa palestra fazendo a oração final. Senhor, meu Jesus, meu Pai, meus irmãos que aqui se encontram, obrigado. Obrigado por mais esta oportunidade que me foi dada de eu aprender para poder viver, para não poder reclamar ou dizer que eu não conhecia. Eu não sabia. Para poder enfrentar a vida como vós nos pedes, amando, fazendo bem, sendo humilde, sendo caridoso, sendo cristão e sempre, sempre fazendo bem, pelo bem, sem olhar a quem. Encerro a minha oração final com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas a mesas diante de mim e na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Que assim seja.